Na aula de hoje, a gente vai praticar inglês com essa música do Tears for Fears, Woman in Chains. Liberte aí a mulher que está dentro de você, é o que ele está dizendo, né? So free her. Essa música fala tanto das mulheres, muitas que vivem oprimidas, esmagadas por esse peso da masculinidade, coisa e tal, mas também fala da mulher que está presa nos homens, né? Mas a mulher no sentido de você poder expressar e viver suas emoções de maneira completa. É nesse sentido. Porque, por exemplo, os homens têm essa coisa, né? Homem não chora. Esse não chorar, de acordo aqui com a canção, esse não expressar seus sentimentos, não viver essas experiências profundas da alma, digamos assim, também fazem o homem sofrer. A gente vai adentrar nessa canção, aprender a cantar, aprender umas coisas super legais do idioma inglês e, claro, curtir essa música que é muito massa, muito bonita, faz a gente pensar, faz a gente sofrer, se emocionar. Então vamos que vamos. Vamos aí com Tears for Fears, Woman in Chains. Repete aí, ó. You'd better, you'd better. A gente praticamente não escuta o D, só you e depois a palavra better. You better, you better. Bom, mas a estrutura completa é com o apóstrofo D, tá certo? Repete aí, ó. You'd, you'd. O D bem sutil, né? You'd, you'd. Inclusive, você pode chegar com a língua lá, onde o D vai ser pronunciado, e não pronunciar. Quando ele chega lá, você já traz better. You'd, you'd better. You'd better. Por isso que às vezes é muito comum eles nem usarem o D quando escrevem músicas, em situações bem informais, tá certo? Na verdade, esse apóstrofo D é a palavra head, head. A estrutura completa é had better, had better. Eu vou falar como usar essa estrutura já já, tá certo? Repete aí, ó. You'd better love loving. You'd better love loving. Aí ele fala, né? And you'd better, and, ligando com you, and you'd better behave. E ele canta isso aí duas vezes, né? You'd better love loving and you'd better behave. Repete aí, ó. Behave. Que quer dizer se comportar. Repete. Behave. O último som é o som do V. Behave. E ele está dizendo, né? Melhor que você se comporte. You'd better behave. You'd better love loving and you better behave. Mais ou menos assim. Dá o desconto aí pro teacher. É o homem, né, dizendo pra mulher. Melhor que você goste de namorar, loving, e melhor que você se comporte. Bom, a gente vai conversar sobre essa letra já já. Vamos esquentando aí pra entrar no clima. Canta aí comigo. You'd better love loving and you better behave. Woman in chains. Repete aí, ó. Woman. Woman, ligando com in. Woman in chains. Repete aí a palavra correntes. Chains. Tá no plural, né? Chains. Woman in chains. Woman in chains. You better love loving and you better behave. Woman in chains. Woman in chains. Bom, essa parte da música tem duas coisas super legais. Primeiro é a estrutura had better, que praticamente você pode associar ao nosso é melhor. Quando você quer dizer para alguém o que essa pessoa deve fazer, se não, a gente fala assim em português, né? É melhor você ir para casa. Tá ficando tarde, não é legal ficar na rua, é perigoso, é melhor ir para casa. Percebam que em português você coloca é melhor e depois você traz o resto da frase. No inglês, você vai pegar essa estrutura had better e vai colocar depois da pessoa da frase. Essa mesma frase, por exemplo, é melhor que você vá para casa. Em inglês, you had better go home. You had better go home.
E claro, você pode pegar a palavra had, transformar em de e colar com a pessoa, né, com o pronome, com a ajuda do apóstrofo. Aí fica you'd better, you'd better. You'd better go home, it's late. Tá tarde, é melhor você ir para casa. You'd better go home. Você tem teste amanhã, você não quer tirar uma nota ruim, você não quer ir para recuperação, não quer perder de ano, é melhor você estudar. Como é que fica? You had better study. You had better study. You have a test tomorrow. You had better study. Ou you'd better study. Bom, repete aí, ó. You'd better love loving. And you'd better behave. Woman in chains. Calls her man. Repete, ó. Calls her man. Calls her man. The great white hope. The. Você bota a língua, né, como se fosse morder a ponta, e faz um som parecido com D, com V, com Z. The. Bem rapidinho, né? The great white hope. Calls her man the great white hope. Calls her man the great white hope. Says she's fine, she'll always go. Says she's fine, she'll always go. Says she's fine. Says she's fine. Legal aí, ó. Tem o S na palavra says. Já meio que liga com she. Says she's. Depois tem um S de novo, né? Apóstrofo S. E é um bocado de S, né? Says she's fine. O final da palavra fine é o som de N. Fine. She'll always cope. Says she's fine, she'll always cope. Aí tem um apóstrofo LL depois de she. Então você fala she e vai fazer meio que um som de L depois. E esse L vai ligar com always. Olha só. She'll always cope. Final da palavra cope é o som do P. Cope. Tá certo? Says she's fine, she'll always cope. Says she's fine, she'll always cope. Canta aí comigo, bem devagarzinho. Calls her man the great white hope. Says she's fine, she'll always cope. Woman in chains. Então, aí tem o verbo call, que é o verbo chamar, né? Nesse contexto aí. Terminando com a letra S, também tem o verbo say, que é dizer, terminando com a letra S. E tem o verbo is, que termina com S, só que aí só aparece o apóstrofo, né? Apóstrofo S. Então percebam aí, ó, que esse S é uma conjugação do verbo quando ele está conjugado com a terceira pessoa. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular é ele ou ela. Tá certo? Então, em inglês, quando você conjugar um verbo com ele ou ela, no final você coloca um S. Se eu disser eu chamo, I call. Você chama, you call. Terminando aí com o som de L, né? Call. Ela chama, vai colocar o S no verbo. She calls. Nós chamamos, we call, they call. Tá legal? O verbo say, que é o verbo dizer. Eu digo, I say. Você diz, you say. Ele diz, he says. Ela diz, she says. Nós dizemos, we say, they say. Bom, canta aí comigo. Calls her man the great white hope. Says she's fine, she'll always cope. Woman in chains. Well, I feel. Repete aí, ó. Well, esse L de well, você liga com I. Well, I feel. E tem um L aí no final de feel.
Well, I feel lying and waiting is a poor man's deal. Lying and waiting. Lying, repete, ó. Lying and waiting, de lying. Tem o G no final, mas com muita frequência eles terminam com o som do N. E aí você já liga com and. Lying and waiting. Waiting. Você pode falar waiting ou waiting. Well, I feel lying and waiting is a poor man's deal. Is a poor, is, ligando com A, is a poor man's deal. Man's deal. Esse apóstrofo S, que está depois da palavra man, homem, esse apóstrofo S, a gente pode associar a de ou do, alguma coisa que é do homem, aí nesse contexto, né? Então, também a palavra of. Bom, repete aí, ó. Well, I feel lying and waiting is a poor man's deal. Well, I feel lying and waiting is a poor man's deal. And I feel, e ele fala, né? And I feel. Repete aí, ó. And ligando com I. And I feel. And I feel. And I feel. Hopelessly weighed down by your eyes of steel. Hopelessly weighed down by your eyes of steel. Hopelessly. Repete aí, ó. Hopelessly weighed down. Olha só, a primeira palavra aí, ó, weighed. Termina com som de D. Só que você vai segurar esse D, já traz o D de down. Weighed down. Hopelessly weighed down. By your eyes of steel. Eyes, ligando com of. Eyes of. O F aí tem som de V. Of. Eyes of steel. Repete aí, ó. Steel. Way down by your eyes of steel. Cantando é mais ou menos assim, ó. Well, I feel lying and waiting is a poor man's deal. And I feel hopelessly weighed down by your eyes of steel. Well, it's a world gone crazy. Repete aí, ó. Well, o som do L ligando com it's. Well, it's. E o S de it's liga com A. Well, it's a world. Repete aí essa palavra, ó. World. Você começa com um som assim, ó. Depois tenta fazer um L. World. Well, it's a world gone. Último som de N. Gone crazy. Well, it's a world gone crazy. Keeps a woman in chains. Bom, e aí tem a palavra keeps. Aparece com S. Tá conjugada com a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. Só que aqui no caso está conjugada com mundo, esse mundo louco. O mundo mantém a mulher acorrentada, né? Então por isso tem esse S. The world keeps a woman in chains. Keeps a woman. Keeps a... Ligando aí, né? Keeps a woman in chains.
Well, it's a world gone crazy, keeps a woman in chains. Mais ou menos assim. Segue aí, ó. Trades her soul. Repete aí, ó. Trades her soul. Tem um L aí nessa palavra soul. Soul. Para você perceber um pouco a diferença da palavra alma e da palavra então. A palavra alma tem um L no final, ó. Soul. E a palavra então, soul. Soul. Depois só tem um som de ou. Não tem L. Trades her soul. E aí aparece a palavra trades. Esse S que tem aí, porque essa palavra está conjugada com ela. Ela que troca, que negocia e coisa e tal, a alma dela, né? Enfim, mostra lá o corpo, mas é a alma que ela acaba vendendo. A mulher acorrentada, né? É pesado isso. Trades her soul. Soul pode ligar com S. Soul, o som do L, né? Soul as skin. O som do N liga aí com and. Skin and bones. Skin and bones. Trades her soul as skin and bones. Trades her soul as skin and bones. Sells the only. Sells tem o S. Por que tem esse S aí? A palavra vender. Eu vendo, I sell. Você vende, you sell. Ela vende, she sells. She sells the only. Olha como é que eu estou pronunciando aí a palavra T-H-E. The only. Com um somzinho final de I, né? The only. Isso é comum quando logo depois tem uma palavra com vogal. De maneira geral, é essa a regra, mas tem outras sutilezas aí. Mas essa é a regra de maneira geral, tá certo? The only. Sells the only. E não quer dizer que você tenha de falar the. Você pode falar the. Sells the only. Mas é muito comum, nativo, nesses casos, falar the. Sells the only. Sells the only thing. Repete aí, ó. Thing. O TH inicial aí, você coloca a língua entre os dentes, como se estivesse mordendo, e vai fazer um som de F, parecido, né? Ou então S, parecido. Deixa a língua aí como se estivesse mordendo. Thing. Sells the only thing. Sells the only thing she owns. Ela vende a única coisa que ela de fato possui, né? Que é a alma dela. Trades her soul as skin and bones. Sells the only thing she owns. Woman in chains. Man of stone. Repete aí, ó. Man of stone. Man, ligando com of. Man of stone. Ele repete aí duas vezes, né? Man of stone. Aquela dureza, aquela frieza, não expressa seus sentimentos e coisa e tal. Passa essa imagem aí, né, de uma coisa que não se abala diante da vida, mas por dentro sofre. Repete aí, ó. Man of stone. Well, I, ligando, né? Well, I feel deep. Deep, ligando com in. Deep in your heart. There are wounds. Repete aí, ó. There. Essa primeira palavra, coloca a língua como se fosse morder. E você vai fazer um som parecido com o som de D, com Z ou com V. Mas mantém a língua aí como se estivesse mordendo. There. Depois tem um som de E e um som de R. There. E termina no som de R. There. There are. Depois tem a palavra are. There are. Essas duas palavras aí, ó. There are. Você associa ao verbo haver, tá certo?
há feridas. A gente também fala tem feridas ou existem feridas. Lembra disso aí, são as duas palavras, there are, tá certo? Quando você bateu o som, quando você bateu o olho nessas duas palavras, there are, você lembra de tem ou há ou existe. There are wounds, tem feridas ou há feridas. Repete aí, ó, wounds, wounds. There are wounds, time can't heal. There are wounds time can't heal. Sei que aí dentro, bem fundo, há feridas que nem o tempo cicatriza, que nem o tempo faz sarar. And I feel somebody somewhere is trying to breathe. Repete aí, ó. And I, de novo, né? And I feel somebody. Repete, ó. Somebody. O E que tem aí no meio da palavra, você ignora, termina no som do M, some, e traz body. Somebody, somebody. E depois tem somewhere. Tem o E de novo aí no meio da palavra, ignora, some, e traz where. O M vai ligar com where, somewhere. Somebody, somewhere. Somebody, somewhere is trying to breathe. Is trying to breathe. Repete aí, ó. Breathe. O que quer dizer? Respirar. Respira aí. Breathe. Breathe. Respira devagar. Breathe slowly. Breathe slowly. Eu estou respirando. I am breathing. I am breathing. Bom, tem a palavra breath. Breath. Que a gente pode associar a hálito, a fôlego, respiração. Breath. Breath. Que é o substantivo, tá certo? Mas aqui é o verbo breathe, breathe. And I feel somebody somewhere is trying to breathe. Somebody somewhere is trying to breathe. Somewhere is trying to breathe. You know what I mean. What? O som do T, ó. What? What? Quando ligar com I, vai ficar what I mean. You know what I mean. We know what I mean. It's a world gone crazy. It's a world gone crazy. It's a world gone crazy. Keeps a woman in chains. Woman in chains. It's under my skin. It's under my skin. Repete aí, ó. It's under my skin. It's under my skin. But out of my hands. But out of my hands. But, ligando com out. But o T parece um R, né? But out. E o T de out. Quando ligar com of, vai mudar um pouquinho, né? But out of. But out of. But out of my hands. Então, essas três palavras, se ligando aí, ó. But out of my hands. It's under my skin, but out of my hands. I'll tear it apart. Repete aí, ó. I'll tear it. Esse apóstrofo LL. I'll tear it. Tear, repete aí, ó. Tear. Ligando com it. Tear it apart. I'll tear it apart. I'll tear it apart. But I won't understand. I will not accept. I will not accept. Will not accept. The greatness of. Olha aí, ó. Greatness. Você chega no T, dá uma travada no T e traz ness. Greatness. The greatness of man. I will not accept the greatness of man. Não vou aceitar, né?
essa grandeza do homem. It's a world gone crazy, keeps a woman in chains. So free her. Então, a liberte. Liberte aí a mulher que está dentro de você. É o que ele está dizendo, né? So free her. Bom, repete aí, ó. So free her. So free her. Então, a liberte. A palavra her, aqui no caso, a gente pode associar a ela. Ela sempre quando for usada como complemento do verbo, objeto do verbo. Liberte ela. Se você disser assim, ó, só para dar um exemplo, se você dissesse assim, ó, liberte ela. Esse ela seria her, não seria she. Porque she você sempre vai usar como um sujeito, a pessoa da frase, sujeito da frase. Então, quando for complemento do verbo, objeto do verbo, ela, você vai pensar em her. Free her. Liberte ela, ou a liberte. Liberte ele. Esse ele, ou o liberte, esse ele vai ser him. Free him. Beleza? Lembra disso aí, tá certo? So free her. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.